Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, e com ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E com ela, Maria de Fátima Miranda. Cadê ela? Não tá, só tá a cadeira ali. Só tá a cadeira. Mas daqui a pouco ela vai surgir. Temos fé nisso, ela tá pela rádio, resolvendo lá algumas questões. Daqui a pouquinho ela volta. Assim esperamos, não é? Nós estamos no capítulo 8. Capítulo 8, é isso mesmo, isso. Laboratório do Mundo Invisível. No tópico modificação das propriedades da matéria. E o item 14, tá? Então, capítulo 8, o tópico modificação das propriedades da matéria, o item 14. Então, vamos dar continuidade aqui eu e Paulo Renato, enquanto Maria de Fátima Miranda não ressurge. Se é que ela vai ressurgir, né? Vamos aguardar. Então, diz Kardec, a pergunta, né, do Kardec. Os objetos que se tornam tangíveis, graças à vontade do espírito, poderiam permanecer com esse caráter e serem usados como objetos comuns? Lembrando que os espíritos, até de uma forma surpreendente, para a época e ainda hoje, disseram a Kardec que eles poderiam sim fabricar alguns objetos, utilizando-se do poder que eles têm sobre a matéria, sobre o fluido cósmico universal e as suas transformações. E aí Kardec questionou esses objetos, uma vez formados lá como a tabaqueira, no caso citado, ela poderia se tornar tangível permanentemente e serem usadas? E os espíritos respondem: isso poderia acontecer, mas não se faz, está fora das leis. Quer dizer, é impressionante o poder, e os espíritos vêm repetindo isso, para Kardec, o poder que eles têm sobre a matéria. E efetivamente a tal tabaqueira, ela poderia se tornar tangível, poderia ter as propriedades todas da matéria, poderia até permanecer, porém não acontece porque está fora das leis naturais, Aquilo é um fenômeno temporário, O espírito pode sim tornar tangível um objeto criado por eles, através de modificações do fluido cósmico universal, porém, isso não é de forma permanente, Paulo Renato. Justamente. Embora exista essa tangibilidade em algumas materializações ou algumas criações de objetos, ela, na verdade, essa tangibilidade, essa aparência de materialidade, a situação de materialidade, na verdade, ela é só aparente, não é real. Porque ali, nessa criação mental, através da manipulação dos fluidos ambientes, ali não está efetivamente os elementos agregadores da matéria. Por isso que ele fala que estaria fora das leis. Ali há uma formação e não, digamos, uma criação. A matéria, como nós conhecemos, ela tem elementos de agregação que diferem da formação dada pelos espíritos. Naturalmente que, dependendo do que foi criado mentalmente pelos espíritos, essa criação pode ter longo curso no uso, no dia a dia. Pode sim, em algumas horas, por exemplo, se for do interesse do espírito. Mas a criação se tornar de uso comum, como se fosse um objeto material, como ele diz aqui, está fora das leis, mas não impossibilita, porque nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sabe, pode muito, e esse muito vai numa extensão que nós não compreendemos. Os próprios espíritos angélicos, do qual Jesus faz parte, entre aqueles que são responsáveis pela terra,
segundo consta no livro A Caminho da Luz, o poder de criação deles é imenso, de formação deles é imenso, né? Graças a esse poder mental, diríamos assim, que a Terra foi formada e está num campo de aperfeiçoamento contínuo, né? A matéria como nós conhecemos hoje, ela é fruto da interferência mental dessas grandes almas, né? De alguma maneira, eu acho que poderíamos considerar também assim, me parece, a formação do corpo físico, né? Na reencarnação, há também forças mentais ali atuantes, não só para juntar o elemento feminino com o elemento masculino para formar lá a célula-ovo, mas para dar materialidade àquela energia ali fecundada, porque nós vimos hoje no corpo físico elementos muito sólidos, que é o sistema ósseo. Então, esse sistema ósseo, embora muito sólido, ele também teve início nessa, digamos, formação inicial, graças à interferência da mente do reencarnante, com auxílio da mãe, da gestora. Então, de alguma forma, nós vemos aí um processo de materialização, né? Para uso permanente. Sim. Só que aí dentro das leis de coesão da matéria. Aqui. Os elementos que compõem o corpo físico são próprios para a formação da matéria como nós conhecemos, aquela lei de agregação, a própria elemento de gravidade que aí atua também, né? As forças coertivas, as forças que mantêm os elementos juntos, né? Unidos para manter a forma. Então, a matéria, as formações materiais, nela há compostos, há elementos, há leis que, na sua formação, que diferem das formações criadas, das criações mentais dos espíritos na condição de encarnados. A gente vê isso nas próprias esferas espirituais, aquelas edificações. Sim. Né? Que muitos dizem que é obra de fantasia. Mas você estudando aqui o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, você vê que é plenamente possível e viável. Isso. A própria física hoje, não entendo bem, mas pelo que eu vejo, que eu leio, a física hoje já penetra um campo de vibração que, quanto mais se penetra em determinado campo de vibração, né, do infravermelho, da inframatéria, do infraátomo, aquelas partículas todas subatômicas, quanto mais se penetra no mundo do átomo, se encontra um potencial de energia imenso e a mesma organização, entre aspas, aí, do mundo material. Então, nesse sentido, nós vimos que o mundo espiritual é perfeitamente organizável. É perfeitamente, no raciocínio lógico, ele tem a possibilidade de existir, né? Então, mesmo para aqueles que não acreditam, pela fé, pela crença, por ter visto algum espírito materializado ou coisa semelhante, o raciocínio da ciência de hoje, a pessoa pode admitir essa possibilidade do mundo espiritual, dessa organização numa faixa de vibração diferente da nossa, né? Daquilo que a gente considera matéria, porque o próprio átomo, na sua estrutura, ele de alguma forma, ele representa essa organização do macro, do mundo, do macrocosmo, do mundo material como nós o conhecemos. A organização é sempre a mesma, me parece, há um padrão, mas a maneira como a matéria se organiza que depende aí das forças superiores. Agora, se o corpo da Miranda, ele não se ele é materializado, né, como a gente leu aqui, ele poderia desaparecer, né, porque está fora das leis, ela permanecer tangível? Poderia, mas vez por outra ela se faz presente. Eu acho que até ela está porque ela acabou de se materializar aqui, a gente não sabe até quando a gente vai poder usufruir da presença dela, porque segundo os espíritos, eles podem produzir objetos materiais, mas não ficam permanentes, da mesma forma que um espírito materializado,
ele não fica permanentemente materializado, né? Ainda que seja um agênere, como a Miranda. Justo. Seja bem-vinda, Maria de Fátima. Que Jesus nos conduza na materialidade. E essa questão do agênero é interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa pode ter diante de si um espírito materializado sem se dar conta disso. Sim, porque o aspecto é totalmente de um espírito encarnado. Os espíritos, os exemplos são muitos, né? Você vê que a gente olha para Miranda e não diz. Nem parece que não parece. E eu estava raciocinando levando a sério. Como é que a gente está falando disso? Eu sei, mas aí coloca a Miranda. Mas você sabe, Renato, há muito tempo, logo que eu cheguei no Rio, eu comecei a frequentar o Bezerra de Menezes, passei por um momento de depressão, primeiro ano e tal. Comecei a frequentar o Bezerra de Menezes. Aí chegou na época de Natal, tinha uma senhorinha que ela vendia livros, né? E ela tinha uns cartõezinhos com mensagem, um versinho, uma frase espírita, que era para... Eu falei, eu acho que eu vou comprar alguns desses para dar no Natal. Aí eu comprei. Tô indo para casa, peguei o 721, não tinha metrô ainda, então o 721 passava direto ali na Estrada Vicente Carvalho. Quando chegou depois do metrô? Não. Chegou depois do Mercadão de Madureira, me chamou a atenção um rapaz que estava sentado na cadeira atrás do motorista. Eu estava na primeira, do lado de cá, e ele estava na primeira, do lado do motorista. E daquele rapaz partia uma vibração que eu fiquei assim, sabe? Parece que eu estava magnetizada. Me chamou a atenção, eu não conseguia tirar o olho. Aí eu falei, meu Deus, quem é esse rapaz? Um semblante simples, mas muito, muito bem definido, mas o rapaz tinha uma energia, um magnetismo. Eu falei, Jesus. Eu fiquei constrangida, na época eu estava o quê? Com 27, 28 anos, recém-casada. Eu falei, gente, eu não tiro o olho da criatura, mas não era o homem que eu estava vendo, era o ser que estava ali. Aí eu ouvi nitidamente, pega um desses cartões e dá para ele. Eu falei, meu Deus, eu quase não conhecia ninguém aqui no Rio. Eu falei, como é que eu vou no ônibus, uma pessoa que eu não conheço, vou dar uma mensagem assim. Aí fui andando. Quando foi chegando um ponto antes do juramento, depois de Vaz Lobo, o rapaz se levantou. Ainda tinha aqueles motores grandes no ônibus, né? Ele se levantou, apoiou uma mão no motor, a outra naquele cano próximo à porta. Aí eu ouvi, é agora ou nunca mais. Entrego a mensagem a ele. Aí eu toda constrangida, peguei um cartãozinho, estiquei assim a mão. Ele estava em pé, virado para a porta já, uma mão apoiada no motor, mas ele viu a minha mão se aproximando. Então eu vi que ele sorriu. Olhando para minha mão, ele sorriu, como se fosse alguém que já estava esperando aquela atitude minha. Aí ele sorriu. Quando sorriu, pegou o cartão na minha mão. Olha o que eu vou falar para vocês, eu não sou doida não, viu, gente? Será? Não sou mesmo. Será? Não sou. A minha alma doída já está mais cuidada. Então, ele segurou o cartão na minha mão, Renato, sorrindo, e olhou para mim. Gente, o olho daquele ser eram 2 estrelas. Eu nunca vi nada semelhante na minha vida. A pele, um tom de pele do Eduardo, cabelo preto, muito bem arrumadinho, o semblante tranquilo, mas já na hora que ele estava descendo, ele pegou o cartão, o motorista parou o ônibus, quando ele ia dar passagem para descer do ônibus, aí ele olhou para mim, os olhos daquele ser eram 2 estrelas, por tudo que eu louvo e glorifico a Deus em nome de Jesus. Ele desceu do ônibus e eu fiquei assim. Eu não sei por onde o homem foi, para que lado deu o rapaz. Devia ter mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu tive isso como sendo algum equívoco meu, mas eu falei, aquela vibração. Primeiro, o magnetismo que vinha do canto que ele estava. Passou. Muitos anos depois, fazendo um estudo numa casa espírita em Rocha Miranda, me pediram fazer um estudo sobre o livro dos espíritos, aí eu aproveitei e todo mundo cooperando, organizamos o estudo da obra do André Luiz junto. Aí um belo dia, num estudo, uma senhorinha, ela era até também lá do norte, coisas assim, ela pegou a palavra para falar, porque a gente lia uma pergunta e cada um comentava o que entendia. Quando essa senhora pegou a pergunta para comentar, ela foi contando as dificuldades da vida dela. Aí ela falou assim, olha, o tema que vocês estão falando me fez lembrar umas dificuldades que eu passei na minha vida, assim, 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 assim. E vocês sabem, naquela época, eu recebi tanto socorro divino que aconteceu que eu encontrei uma pessoa na rua que tinha os olhos de estrela.
Eu falei, meu Deus, então eu não sou doida só, tem um clube de doidinho. Mas hoje, e aí eu não tinha estudado doutrina espírita ainda, eu estava com um livro, eu estava começando a ler. Hoje, estudando doutrina espírita, nunca mais eu vi aquilo. Mas aqui dentro, eu tenho certeza que era uma gênero. Pode ser. Pela intensidade do olhar, Renato, você não via você via o canto dos olhos, você sabia que eram olhos, mas nessa parte escurinha, em vez de ser escuro, foi um reflexo assim, ó. Também foi muito rápido, porque ele desceu do ônibus, não era algo para eu ficar assim olhando. Foi para dizer, olha, alguém passou por aqui. Interessante. Tinha a pele parecida com a minha, o corpo, mas se olhar para os meus olhos não vai ver estrela. Vai ver estrela. Vê uma tempestade, raios, trovões. Então eu cheguei agora, vocês estavam falando isso, eu nunca falei isso aqui na rádio, sabe? Eu sei, às vezes lembro e fico na minha. Mas para mim, aquilo foi um socorro divino. Pelo momento que eu estava vivendo. Não tinha família nenhuma aqui no Rio. Recém-casada, não estava trabalhando. Eram as lutas da adaptação. Só isso. Bem, você que está chegando agora, e como a Maria de Fátima Miranda, que acabou de se materializar, nós estamos no capítulo 8, que é o Laboratório do Mundo Invisível, no tópico Modificação das Propriedades da Matéria, e nós lemos a pergunta de número 14. Agora vamos ler a pergunta de número 15. Já se achou, Maria de Fátima Miranda? Estou começando a chegar, já cheguei lá. Laboratório do Mundo Invisível. Cheguei sim. Tópico, modificação das propriedades da matéria. E agora a pergunta de número 15. Isso aqui. Tá? Então nós aqui em frente. Kardec perguntou o seguinte: todos os espíritos detêm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Responderam os benfeitores espirituais: é fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. E aí nós sabemos que, evidentemente, o Paulo Renato, que os espíritos só vão ter esse poder se houver a permissão para que eles exerçam esse poder, né? Não basta que eles queiram fazer. Eles precisam ter autorização para isso. Justamente. É interessante que ele diz aqui que desse poder também dispõem os espíritos inferiores. A gente às vezes só consegue conceber determinadas coisas, determinadas situações, se elas partirem dos espíritos superiores. Mas no que diz respeito à moral, isso é correto. As questões, digamos, morais, que necessitam dos valores morais esses que, na expressão de Emmanuel, faz vibrar as fibras mais íntimas do ser, colocando o ser num estado de vibração superior, a esse respeito é justo considerar. Mas no que diz respeito à técnica do fazer, muitos espíritos de alta concentração intelectual, muitos espíritos com autoconhecimento técnico, nós vimos isso no próprio livro Libertação, o Gregório e tantos outros, quantos espíritos voltados profundamente ao mal, mas que têm um alto intelecto, um alto saber. Então esses espíritos podem muito, muito mais do que nós podemos conceber no campo da técnica. Mas, como disse o Gúbio ainda para o Gregório, esse poder é usado, é permitido que seja usado segundo os desígnios de Deus. Mas que eles podem, fazem, criam muita coisa, criam. Até um tema que nós trabalhamos, no mês de... Estamos em... Junho. Foi no mês de junho, que foi sobre o Gênesis das Trevas, não analisando os fatos. Nós trabalhamos, quem não viu vai lá ver. Quem são esses espíritos das trevas e que tipo de poder eles têm, exatamente o que o Paulo Renato está falando, Nós falamos nesse programa analisando os fatos sobre esse tema no mês de junho. Isso. No dia 11 de junho. Então vocês assistam lá. Porque efetivamente esses espíritos não fazem nada fora daquilo que é permitido, mas o fato é que eles sim detém algum tipo de poder e conhecimento para atuar sobre as leis da matéria, tanto quanto nós estamos estudando aqui os espíritos superiores o fazem. O próprio
Divaldo conta algumas histórias pessoais a esse respeito, sobre alguns espíritos que plasmaram para ele a questão do fogo, quando ele estava num determinado local, e ele pensou até em desespero, pular lá não sei da onde. Quer dizer, aquilo tudo é materialização. Não tem a agregação da matéria como nós conhecemos, mas é uma materialização. A gente chama de formação, mas é materialização. Né? Num espaço espiritual em que ele está... E causa uma ilusão mental tal que faz você acreditar que vai morrer queimado. Você sente cheiro, calor... Tudo que é impressão material. Então, aquilo ali não é propriamente uma ilusão, como muitos consideram. Não, aquilo tem o sabor de realidade. Porque é a realidade da mente que o construiu. E se a pessoa está em sintonia com essa mente doentia que esteja causando esse dissabor, para ela, para a pessoa, essa construção mental, essa ideação, ela vai ter uma realidade absoluta. Isso explica também, né, que muita gente desdenha da atuação desses espíritos chamados trabalhos de magia, né? Que você vê até objetos materializados, né, objetos usados para esses trabalhos de magia, que estão impregnados daquela energia, né, através do magnetismo de quem trabalhou ali em cima daqueles objetos para atingir aquelas pessoas, né, num link mental. E que já foram mostrados até na televisão, Miranda, né? E algumas casas, como o Lar de Frei Luís, tem, né? Eles botavam lá um alguidar, alguma coisa assim, uma bacia, e ali dentro surgiam objetos que foram usados em trabalhos rituais de magia, enterrados em cemitérios, bichos, e os espíritos faziam o transporte daqueles objetos, e eles apareciam ali naquela bacia ali, né? E é interessante porque eu cheguei a ver alguns vídeos lá do Frei Luís, a bacia, aí vinha o algodão, a pessoa mostrava mesmo que o algodão estava vazio. Daqui a pouco o algodão parecia que estava úmido com alguma coisa e a pessoa começava a tirar cabelo, tufo de cabelo. Objetos também. Várias situações, né? E a gente fica observando que quando a gente estuda esse material é para ver a nossa responsabilidade com o nosso pensamento. Porque às vezes a gente fala uma palavra malsã ou tem uma ideia infeliz e pensa que só ficou ali. Quando na realidade é um combustível que a gente está oferecendo a alguém para fazer algo assim. E aí, Paulo Renato, como entender esses objetos aí usados nesses trabalhos de magia? A gente está vendo aqui a formação que os espíritos dão à matéria, né? Dando a ela a aparência, podendo dar a ela a aparência da realidade. Mas existe o próprio, se eu não me engano, o coronel Albert de Rochat, no livro Exteriorização da Sensibilidade, o Akasakov, estudaram a esse respeito com os vudus da Índia e tudo mais. Quer dizer, são objetos materiais nos quais são impregnados elementos mentais perturbadores, né? A gente fala elementos mentais, as energias mentais, né? Elas são saturadas das emoções e das intenções da pessoa. Então, se saturar determinados objetos com as suas impressões mentais, emocionais, quem fizer uso desse objeto estiver na sintonia em algum grau, naturalmente vai receber a repercussão perturbadora, daquilo que está impregnado ali. E isso no campo positivo quanto no campo negativo. Porque tudo, no final das contas, é matéria. Né? E é energia. É energia. Na verdade, todo objeto de uso pessoal tem as nossas características. Fluido gravitante. Ele guarda em si até que a gente deixe de habitar aquele... de fazer parte daquele ambiente ou se desinteresse dele, mas enquanto estivermos ali naquela vivência, todos os objetos da nossa vivência, do nosso particular, eles guardam Por isso que muita quem faz coisa de nós. Trabalho de magia, geralmente tenta obter um objeto nosso, pessoal, para poder entrar em contato com a nossa energia. O assunto é muito interessante, mas chegamos ao final do programa. Semana que vem damos continuidade
contando com a presença de todos vocês. Que a paz de Jesus envolva a todos. Uma boa noite. Que Jesus nos conduza. Nosso Senhor nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos. Estamos de volta com a Revista Espírita de 1858, anos pares, e a Revista Espírita de 1868, para estudarmos e analisarmos. Fiquemos lembrando do Clube da Fraternidade, né, que nos auxilia muito. 2286 1422 2286 1422. Eu, Amaury Santos, e Astênio Evangelista de Oliveira. Como é, Astênio? Aonde nós paramos? Estava bom, estava interessante. Está sempre interessante, né? Nós estamos estudando a Revista Espírita de novembro de 1858, Pluralidade das Existências Corpóreas. Então, obviamente que a pluralidade das existências corpóreas está em oposição à unicidade das existências corpóreas, né? O que se discute aqui é que se nós temos uma única vida ou se temos muitas vidas, né? Muitas existências, né? Então é isso que Kardec está estudando aqui, né? O desenvolvendo mais, né? Essa questão da pluralidade das existências. Então, ele tinha feito uma comparação, que nós vimos no nosso último programa, em que dois industriais, cada um contratou um operário, e em razão desses dois operários terem cometido um deslize, uma falha, né? Uma falha grave, um dos industriais resolveu despedir o empregado dele, por mais que o empregado tenha pedido compaixão, etc., ele não deu, e como não arrumou outro trabalho, acabou morrendo na miséria. Sim. Enquanto o segundo industrial deu uma outra oportunidade, etc., né, mantendo inclusive a promessa de que se ele se melhorasse, ele seria sócio dele, e daí por diante. Exatamente. Então Kardec indaga lá qual dos dois industriais teria sido mais humano, né? E prossegue então agora Kardec dizendo o seguinte: há algo de pungente na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, mesmo que de nós não tenha dependido alcançarmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança. A gente vê, né, que mesmo se nós considerássemos uma única existência, a gente verifica assim, puxa, eu gostaria muito de ter me tornado sábio, mesmo que não fosse um sábio em todas as ciências, porque ninguém é sábio em todas as ciências, mas mesmo que seja numa única ciência, eu gostaria de ter me tornado sábio, porque eu vejo outros sábios e admiro esses sábios. Entretanto, nós temos condições de existência física muito distintas. Nós temos aquele que nasce numa família muito grande, com pais extremamente pobres, que aos 12 anos tem que começar a trabalhar para ajudar a sustentar os irmãos, etc. Vi de Chico, né? 12, né? Isso. 12 irmãos. Como é que vai se tornar sábio, né, comparativamente com aquele que nasceu numa família abastada, pequena? 2, 3 irmãos. Isso, né? Então, condições de vida totalmente distintas e a vida futura igual, né? Sabe, para todos, né? Então, obviamente que se eu tivesse nessa situação
de quem nasceu numa família pobre e grande, eu diria, puxa, eu gostaria de ter uma nova oportunidade. Eu também gostaria de nascer, de ter uma vida, né, numa família abastada e daí por diante. Bom, então Kardec prossegue dizendo o seguinte, voltando aqui, há algo de pungente na ideia de que nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, mesmo que de nós não tenha dependido alcançarmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Então, se perguntarmos a qualquer homem, você prefere ter direito à apelação, né, diante do julgamento da vida, ou você quer que não tenha direito à apelação? Obviamente que todos não querem, claro, né, direito à apelação. Né? Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Então Kardec disse, se a pluralidade das existências não existisse, seria necessário inventá-la, né, também para a felicidade do gênero humano. Né? Mas, conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é ou não é. Quer dizer, as vidas sucessivas existem ou não existem, né? Ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre nos abstraindo do ensino dos espíritos. Então, até aqui, Kardec está combinando com a gente que está analisando a questão da unicidade das existências e da pluralidade das existências, mas desconsiderando qualquer ensino que os espíritos tenham trazido a esse respeito. É só verificar o que é melhor, o que corresponde melhor à ideia que nós fazemos da bondade de Deus, da justiça de Deus e daí por diante. Né? Então prossegue Kardec dizendo o seguinte, se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é a única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Então Kardec está desenvolvendo aqui o raciocínio de que, se a alma não existia antes, ela foi criada no momento do nascimento. Ou seja, Deus fica na dependência de nós criarmos corpos para que ele crie almas, né? Porque se a alma é criada no momento em que o corpo nasce, né? Se não nascesse corpo nenhum, Deus não criaria alma nenhuma. Né? É uma incoerência. Né? Né? Então o Kardec fala assim, se a nossa atual existência corpórea é a única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Né? Porque, mesmo sendo só alma, se ela já existisse antes do crescimento do corpo, aquilo era uma existência. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Se a alma existia antes do corpo existir, qual era a situação da alma? Independentemente dela ter tido outras vidas físicas ou não. Qual era a situação dela se ela já existia antes do corpo, né? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse, né? Porque não ter consciência é como se não existir. Caso tivesse individualidade, era progressiva ou estacionária? Então, se essa alma pré-existente ao corpo tivesse individualidade, essa individualidade progredia ou não podia progredir? Seria estacionária, né? Num e noutro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Né? Quando ela entra no corpo, né? A que grau ela chegou? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas,
perguntamos. Então, é como se a alma fosse vazia no momento da reencarnação, né, porque uma vez que ela acabou de ser criada, ela é vazia, ela não tem conteúdo. E admitir isso realmente é um absurdo, né? Porque o neném acaba de sair do ventre materno mostrando tantos conteúdos, né? Bons conteúdos, maus conteúdos. Nós estamos diante desse quadro, né, de crianças recém-nascidas e com 3, 4 anos tocando piano fluentemente. E alguns fazendo maldades também terríveis, né? Porque não são só crianças, espíritos bons que renascem, né? Então, achar que a alma é criada no momento do corpo, sem nenhum conteúdo, é tão ilógico que não vale nem a pena gastar tempo com isso, né? Bom, aí Kardec fala assim, ele fala assim, admitindo de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: 1. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhes fez adquirir? Né, que foi o que você falou agora, né? As crianças que a gente verifica com 3 anos tocando piano fluentemente, sem nunca terem ninguém ter ensinado a ele uma nota sequer, né? Então, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhes fez adquirir? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças revelam em tenra idade para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Às vezes chega aos 80, 90, continua medíocre, né? Vazio, né? Dá dó, né? O problema é quando a gente tem dó da gente mesmo, que a gente verifica que o conteúdo da gente também ainda não é lá essas coisas, né? Pequeno, né? Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. Eu tenho inveja dessa gente, cara, que nasce com tanto conteúdo, né? É verdade. Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram. Então, Kardec está trazendo uma série de situações. Você me lembrou agora um fato, né? Atores, por exemplo, né? Atores importantes, e depois, com a câmera de vídeo, você vê a mediocridade que eles são na parte sexual. Então, como é que pode? Um ator fantástico que interpreta magnificamente tem vícios, né? Sim, nesse nível. Na vida pessoal, né? Às vezes é sombra pura, né? Bom, então, donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram. Né? Se houvesse sido criados no momento em que o corpo é criado, então, como justificar tamanhas diferenças? Era um livro vazio, né? Isso, seria, né? Exatamente. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton. Então, o hotentote seria, sei lá, de uma tribo do sul da África, então, uma cultura bastante primitiva. Então, se pegarmos uma criança dali e colocarmos num liceu na Europa, vamos fazer dele... Newton. Vamos fazer dele um gênio, né? Exatamente. Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Né? Se iguais ao nascerem, por que entre elas tão grande diversidade de aptidão? Por que Deus criou, né, criaturas cheias de potencialidade, cheias de capacidade, e outras totalmente tontas? Né? Então, se iguais... E tem pessoas que têm potencialidade, como você falou, para o mal.
né? Também, ainda tem isso, né? Aí entra aquela questão, né? Se Deus não criou o mal, pelo menos criou os autores do mal, né? Sabe? Então Deus continua sendo responsável pelo mal. Exatamente. Né? Então vamos voltar. Se iguais, porque entre elas tão grande diversidade de aptidão? Dir-se-á que isso depende do organismo, aí é fogo, né? Do DNA, então hoje é DNA. Mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. Sim. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Ele não poderia ser responsabilizado por nada, porque Perfeito. não foi ele que fez o organismo dele, né? E é o organismo que está determinando que ele haja desse modo. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas, né? A criatura que fala, desculpa, eu tenho sangue quente, isso é mal educado mesmo, né? Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Então, como refutar isso daqui, né? Nesse caso, porém, porque a inata superioridade, né, é concedida a algumas. São questionamentos, né, Astênio, que são lógicos. Sim. Por que a uns tem tantas coisas e a outros tem poucas coisas? Por quê, né? Por quê? Por que uns são criados anjos, né? Como aí nas beatitudes, e outros, né, vivendo numa sombra terrível, e ambos sendo filhos do mesmo pai? Gente, não dá mais para esconder o sol. Né? Não dá mais para engolir isso, né? É verdade. Então corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. E só lembrando que Kardec está trazendo esses raciocínios, dizendo que está fazendo abstração dos ensinos dados pelos espíritos. Está só dizendo assim, olha, a gente tem duas opções, a unicidade das existências ou a pluralidade das existências. Na unicidade nós teríamos tais e quais consequências. Na pluralidade, essas consequências. Com qual dessas hipóteses nós nos identificamos mais? Né? Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, em que cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. Então, isso é só uma hipótese, né? Tem gente também que vive 90 anos e não aprende nada, né? Quer dizer, exatamente. Aprende muito pouco. Então, dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, em que cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Reuni em certo dia 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reunistes, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião, naquele dia da reunião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, é que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente e incontestável.
a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam àquela que explica, né? Então, Kardec fala, é racional admitir qualquer outra dessas hipóteses, né, de que a alma é criada no momento em que o corpo é criado, que a diferença decorre do organismo, Isso. ou que a diferença é porque Deus fez diferente, né, e essas hipóteses explicam a justiça divina, a bondade ilógico, divina. né? É ilógico. Né? Se existe uma outra hipótese que diz, não, cada um se faz, né? Cada um é criado simples e ignorante, vai escolhendo seus caminhos, as suas experiências e criando as suas próprias características. Perfeito. Né? Somos senhores do nosso destino e daí por diante. Não parece que exista nada melhor do que isso, ou mais lógico do que isso. Dessa forma, como Kardec está explicando, né? Quando pessoas pensam de maneira diferente, elas estão queimando o livre-arbítrio. Né? Então, você não tem livre-arbítrio? Sim, nós somos uma máquina, né? Exatamente. Meu amiguinho, ainda dá para mais um parágrafo, né? Nosso tempo voa, mas ainda dá para mais um parágrafo. Então nós estamos estudando Revista de Novembro de 1858, Pluralidade das Existências, e aqui Kardec fala o seguinte: à vista da sexta interrogação, porque a gente nota que ele fez aqui para trás uma série de interrogações. Então ele fala assim, à vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote, se lembra aquele da tribo, sim, né, sim. Africana, etc., né? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Então Deus criou também raça inferior, né? Bom, perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica, né, que seria de pele branca, né, europeia, Você vê etc. Isso é em 1858 que Kardec questionou. Até hoje tem pessoas que dizem que o negro vai para um estádio de futebol e que o negro é macaco, que é isso, então colocando sempre abaixo, né? E ele já estava questionando isso. Sim. Ele fala assim, perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é homem, né? Por que tentar fazê-lo cristão? Né? Porque a igreja quer atuar também nesses continentes para fazê-los cristãos. Ele é homem ou não é homem? Né? Se é homem, por que Deus negou a ele os privilégios da raça branca, europeia, etc., né? E se ele não é homem, por que quer fazer uma criatura que não é homem, um cristão, né? Perfeito. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, a doutrina espírita, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus? Perfeito. Não é? Então acho que para a gente o que tem que funcionar como referência é a justiça de Deus. Sem perguntar isso é justo, né? O Supremo Criador, né, que é a perfeição absoluta, poderia tratar deste modo, né? Se nós que somos, né, seres extremamente inferiores não tratamos desse modo, como é que o Criador trataria? Né? E nós já temos leis, né, Astênio, que proíbem, né, com relação ao idoso que era maltratado, Sim. com relação à criança que era maltratada. Nós não fazemos que elas se cumpram, mas existem leis. Sim. Porque nós, semelhança de Deus, vemos isso como um erro hediondo. Sim, e isso de algum modo estamos refletindo o pensamento divino, né? Acabamos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se considerarmos
se a considerarmos tendo em vista o futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Então Kardec disse que até aqui ele está desenvolvendo o raciocínio, olhando o passado do espírito, né, a caminhada do espírito até aqui, e olhando o próprio presente. Exato. A partir daqui ele vai analisar o mesmo tema da pluralidade das existências, mas olhando o futuro da alma. Só que a gente vai ter que ver esse futuro da alma capítulo, no nosso próximo encontro. Então, meus amigos, meus irmãos, acabamos com a Revista Espírita de 1858, a Revista Espírita de 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.